Olá para você que é internauta do Movimento Online, eu sou Vinícius Lodge, repórter aqui do site. A gente começa agora uma entrevista, a gente recebe em nossos estúdios o deputado estadual pelo PSDB, Vandinho Leite. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Vinícius. É um privilégio estar aqui. Estamos ao vivo, né? Então, boa tarde aí a todos os telespectadores aí do Movimento Online. Tá joia. O Vandinho, a gente está recebendo ele aqui, né? A gente também tem recebido políticos que estão participando, né, desse processo, devem participar desse processo eleitoral agora de 2020, justamente falando, né, sobre esse cenário atual. A gente já começa perguntando, deputado, se o senhor vai ser pré-candidato, se o senhor já é pré-candidato na Prefeitura da Serra. O senhor já definiu isso? Eu estou muito focado no mandato, né? Estou muito focado no mandato, estou motivado, estou trabalhando muito, sou um deputado independente, discuto todas as principais matérias, ou todas as matérias que chegam na Assembleia Legislativa, discuto todos os principais pontos do cotidiano aí do nosso Estado, da cidade da Serra, é claro, também da nossa nação, ou seja, estou muito atuante no mandato. É verdade que é meio que natural, uma liderança, como no meu caso, a experiência, a história que eu tenho como deputado, como secretário de Estado, é natural que se ventile nesse momento uma possível candidatura na cidade da Serra. Mas eu sempre digo que isso eu vou definir na hora certa, que é ali próximo do período das convenções, porque agora o objetivo é focar bastante no mandato. Tá joia. E, enfim, nesse momento também, né, nesse processo, já tendo em vista o cenário hoje na Assembleia, muitos candidatos, aliás, muitos deputados hoje figuram como pré-candidatos, em cargos municipais, né? E existe também uma crítica da sociedade em relação a esse momento, porque, de certa forma, a Assembleia pode ficar esvaziada, né? As sessões ficarem esvaziadas, poucos deputados estarem presentes. Como o senhor pretende trabalhar realmente se confirmando essa... É por isso que eu já disse que assim, o meu foco agora é o mandato, né? Já respondi, inclusive, na primeira pergunta, exatamente porque não faz muito sentido abandonar o mandato para discutir candidaturas. Então, no momento certo, quando chegar o período das convenções, aí o calendário impõe o debate, e na hora que chegar nesse calendário, né, nessa data, que aí nós vamos ter ali próximo das convenções, julho, agosto, aí sim nós vamos debater com mais clareza essa questão eleitoral. Agora eu foco no mandato e com certeza não vou deixar o mandato de lado para discutir campanha eleitoral. Entendi. Uma das pautas, falando agora da Assembleia, né, uma das pautas mais recentes é a questão do pedido protocolado de impeachment do Capitão Assunção, deputado Capitão Assunção, do PSL, ao governador do estado, Renato Casagrande, né? Ele alegou que o governador ele não iria cumprir a prestação de contas, né, na Assembleia, e depois o governador ele respondeu, né, falando que vai sim fazer essa prestação de contas, né, que no caso, agora no momento, essa medida, esse pedido foi descabido. Como o senhor avalia esse momento, essa pauta específica? São duas coisas aí. É verdade, e nesse ponto o capitão Assunção tem razão, é verdade que o governador não cumpriu a Constituição Estadual. O governador deveria ir à Assembleia nos primeiros 30 dias do início do ano legislativo para prestar conta. Ele não cumpriu a lei, isso é uma realidade, o capitão Assunção tem razão com relação a isso. Tinha todo um debate aí também mais acalorado na área de segurança pública. Bom, o governador realmente se furtou de prestar conta na Assembleia. Esse é um ponto. Esse ponto o capitão Assunção tem razão. O segundo ponto, assim, você utilizar já uma medida extrema de impeachment, aí eu tenho dúvida se esse é o melhor caminho, né? Todos têm me acompanhado, sou um deputado extremamente independente, em alguns momentos até com críticas mais acirradas em relação ao governo, mas nesse caso, e preocupado com criar uma instabilidade no Estado, eu tenho dúvidas se uma medida extrema como impeachment seja melhor. Então, assim, o capitão Assunção tem razão no mérito, como a gente diz lá na Assembleia, tem razão que é verdade que o governador não cumpriu a lei, né? Mas talvez uma medida extrema como impeachment não seja
para esse caso necessária. Entendi. E até falando do capitão Assunção, né, na Assembleia a gente vê uma participação do senhor. De certa forma, existe um núcleo, né, que se opõe a algumas pautas do governo, né, um núcleo basicamente formado pelo senhor, pelo capitão Assunção e também pelo Lorenzo Pasolini, que delegado Lorenzo Pasolini sem partido, né, e assim, esses posicionamentos que são de oposição, isso se dão realmente uma questão mais ideológica mesmo, ou os projetos realmente o senhor avalia na maioria das vezes que não cabem ali a situação, né? Como é que se dá essa oposição, né, dos senhores ao governo? Eu acho que ideológico é o governo, né? O governador Casagrande, que no seu primeiro governo fez um governo dialogando com todos, um governo mais de centro, ele decidiu, nesse mandato, fazer um governo ideologicamente mais à esquerda, né? Ele decidiu colocar o Espírito Santo em rota de colisão com o presidente Bolsonaro. Então, assim, se tem alguém hoje no Espírito Santo que trabalha muito focado na ideologia, é o governo, é o governador. No nosso caso específico, até por não concordar com isso, eu tenho um perfil mais conservador, então tive enfrentamentos com o governo em várias pautas, né? Sem dúvida nenhuma, e tem as questões pontuais mesmo de gestão, né? E acredito eu que o governo tem errado muito na gestão do Estado, né? Os diversos temas que nós debatemos ao longo desses anos, os resultados pífios que têm acontecendo, as respostas muito demoradas que nem até hoje não aconteceram com relação às chuvas, né? O formato como foi esse diálogo com as categorias, com os servidores, com os agentes de segurança pública. Ainda bem que nós temos aí vários líderes sindicais e de associações que tiveram bom senso para a gente não ter o extremo aqui, mas foi uma inabilidade muito grande do governo nesse debate, né? O mesmo governo que tinha anistiado estava ameaçando punir, ou seja, são pontos totalmente incoerentes. Isso desencadeou em um problema com diversas áreas, porque servidores de outras áreas estão cobrando equidade. A gente tem percebido isso, por exemplo, nesse momento com os profissionais da educação, os professores. O governo falou em aumento de 12%, mas isso é mentira, né? Na verdade, são 12% para adequar os professores que ainda não ganhavam o piso ao piso. Todos os demais, ou quase todos os demais, não estão recebendo nenhum real de aumento e o governo acabou divulgando de forma equivocada, e isso pode até enganar em alguns momentos a população, mas criou uma antipatia e um problema muito grave com os profissionais de educação. Eu sou presidente da Comissão de Educação da Assembleia, eles têm uma mobilização marcada para o dia 18, e inclusive vamos ter uma audiência pública na Assembleia para debater esses pontos. Então, assim, eu percebo que o governo ele está em dificuldade, com a dificuldade de gestão enorme, né? Já se passou mais de um ano, não conseguiu fazer essa engrenagem girar, e com certeza lá na Assembleia, até por discordar desses pontos, a gente debate veementemente esses pontos contra o governo. Hoje também teve aprovações, né, de reajustes para a Polícia Civil, né, para Polícia Civil, Polícia Militar, agente socioeducativo e por aí vai. Os agentes de segurança pública do Estado. Assim, e também peritos. Questão de previdência também para eles, foi aprovado também? Na verdade, esse foi um jabuti que colocaram ali em cima da hora. Isso não tinha sido definido com as entidades de classe dos agentes de segurança pública, e o governo colocou de última hora essa questão aí de ajustes na previdência dos policiais militares, o que com certeza também, eu percebi isso claramente hoje lá nas galerias e com as entidades de classe da segurança, que criou uma insatisfação enorme porque não tinha sido feito parte do diálogo que até então as entidades tinham aceitado a proposta do governo. Entendi. A gente está ao vivo aqui com o deputado estadual Vandinho Leite, né, ele falando aqui sobre o momento na política na Assembleia Legislativa, também falando também sobre o cenário eleitoral na Serra. A gente já pode pular para esse assunto, né?
E até citando um colega do senhor, justamente como eu tinha falado antes, o Lorenzo Pasolini, né, ele também, de certa forma, ele é cogitado a ser candidato na Serra, assim como o senhor também, o senhor da Serra. Como é que seria assim, um relacionamento do senhor com o Lorenzo Pasolini? Bom, pelo menos, que a gente vê uma relação amigável, né, amistosa. Muito. Como é que seria assim, o senhor acredita que pode ser, vocês dois podem ser candidatos? Bom, primeiro assim, Lorenzo é um amigo realmente, né? Lorenzo é um parlamentar que debate as coisas, ele estuda os temas, apesar de ser um parlamentar de primeiro mandato, na minha opinião, é um parlamentar que está indo muito bem. E o que eu posso aqui praticamente afirmar é que não vai acontecer disputa entre Vandinho e Lorenzo no mesmo município. Isso é muita especulação, né? E isso não irá ocorrer. Entendi. Existe também uma informação de que o Republicanos, né, partido do Amaro Neto, que também era cogitado, né, para a Serra, também estaria a apoiar o PSDB no município. Essa informação ela procede? Essas discussões, assim, sempre o que eu tenho falado, né? Eu acho ruim uma candidatura surgir somente de articulações partidárias. Uma candidatura ela precisa surgir e emergir da sociedade. E a sociedade da Serra hoje, ela busca uma alternativa entre a polarização do atual e do ex-prefeito, que já estão aí na cidade há 24 anos, né? Com projetos que tiveram a sua importância. A infraestrutura da Serra melhorou em várias áreas, claro que tem muita coisa para ser feita ainda. Na minha opinião, serviços muito ruins. Então você vai nas unidades de saúde da Serra, são unidades muito bonitas, claro, com algumas exceções. Ontem, por exemplo, eu estive no bairro Chácara Real, em que a unidade de saúde é horrível, mas a grande maioria das unidades de saúde da Serra possuem a estrutura, os prédios são bons, né? Mas o serviço, o acolhimento à sociedade, as consultas, especialidades não existem. Então, assim, trabalhou-se bem, até certo ponto bem, o concreto, mas faltou, isso, claro, é necessário também, mas mais importante que isso é acolher as pessoas, é ter o atendimento a que se propõe cada espaço público. Então não faz sentido ter boas unidades de saúde se não tem atendimento, se não tem médico, se não tem ginecologista, pediatra para atender as mulheres e as crianças, se não tem o medicamento necessário para as consultas, se não tem as especialidades que quando um clínico geral ele suspeita de algo e pede algum médico especialista para avaliar mais profundamente aquele paciente, se não consegue marcar, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos sem marcar. Então esses são os pontos que nós estamos debatendo hoje. Fazer parcerias público-privadas na cidade. O governador João Dória, quando era prefeito de São Paulo, ele comprou pelo preço da tabela SUS especialidades na rede particular. Eu tenho conversado isso na Serra, isso é perfeitamente possível de se fazer lá. Vai ficar muito mais barato, por exemplo, do que se construir novos prédios para ter centros de especialidades. Então, esse é o conjunto. E sobre o Amaro é uma pessoa que eu tenho uma relação muito próxima também, né? Então, assim, do que eu posso afirmar é que com certeza também não vai ter disputa aí entre Amaro e Vandinho. Também não, né? Mas o PSDB pode fazer algumas alianças. Eu vi uma entrevista que o senhor disse que não pretende se juntar a muitos partidos, juntar uns 2 ou 3 partidos no máximo. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu não quero ter uma frente de vários partidos, não quero. Eu não quero negociar espaços em prefeituras com partidos, né? Eu não quero mesmo. Então, a minha ideia é ter ali os partidos necessários para que a gente possa ter candidatos a vereadores e vereadoras debatendo a cidade da Serra. Tem 1 ano que eu estou debatendo com pré-candidatos a vereadores ou possíveis candidatos a vereadores e vereadoras da cidade da Serra. Tema por tema. Já discutimos saúde, segurança, educação, né? Na formação também, né? Porque geralmente a qualidade do debate na Câmara da Serra é muito ruim. Então a gente está debatendo e orientando e formando essas lideranças que vão disputar a eleição de vereadores. E para isso, como eu tenho uma quantidade de candidatos aí que sonham com esse novo projeto, né? Um projeto que defende a escola cívico-militar, um projeto que quer a reformulação da guarda que hoje está abandonada. Então, assim, essas pessoas que estão sonhando isso com a gente e que quer ser candidato a vereador, eu preciso de alguns partidos. Não cabe todo mundo no meu, né? Uhum. Não cabe todo mundo só no meu partido. Então, 2, 3 partidos é isso que nós precisamos e vamos
e vamos levar para o debate na cidade. E falando até de novo do cenário eleitoral na Serra, né? Bom, a gente vê o Vidigal, como o senhor disse, já também alterna com o Aldifas, já há 24 anos. O senhor também foi até vice dele, né? E como é que hoje, assim, o senhor vê como um opositor, assim, um oponente, no caso, a uma possível eleição agora de 2020? Na verdade, na Serra é o seguinte, na Serra todo mundo faz parte do mesmo grupo político. Né? Não é que todo mundo faz parte do mesmo grupo político, todo mundo faz parte dessa geração, né? Vidigal que colocou Aldifas na política. Quando eu fui candidato a vereador, Aldifas ia ser candidata pela primeira vez. Ou seja, acho que todo mundo na Serra, e quando eu fui votar pela primeira vez, o Vidigal já era prefeito. Uhum. Então todo mundo, principalmente dessa minha geração, só viu Aldifas e Vidigal. Então, desde quando eu entrei na vida pública, eu tô nesse cenário com os dois revezando. Então, não tenho nada pessoalmente nem contra um e nem contra o outro. O que eu estou querendo debater é um projeto novo para a cidade da Serra, né? E é isso que nós vamos fazer nesse momento, respeitando, eu não sei se o atual prefeito não pode ser candidato, o ex-prefeito pode, né? Respeitando se forem candidatos, mas eu acho que o atual prefeito também deve lançar algum candidato, né? E o ex-prefeito, na minha opinião, deve ser candidato ou possivelmente é candidato. Então nós vamos debater a cidade da Serra sem dificuldade alguma, e é isso, assim, o que a gente pensa, respeitando, mas de forma incisiva, porque eu acho que a Serra pode avançar muito mais do que avançou. E a gente falando até nesse cenário agora de eleição, né, o senhor acha que o que ocorreu em 2018, por exemplo, né, um momento de ideologias aparecendo, sendo utilizadas, né, por candidatos, enfim, tendo resultado, tendo influência, né, no resultado das eleições, o senhor acha que 2020 seria parecido, será parecido, ou você acha que já mudou um pouco? Eu acho que essa questão da polarização direita e esquerda, acho que ela está presente na nação, no debate nacional, sem dúvida nenhuma. Vai influenciar do mesmo tamanho nas eleições municipais? Provavelmente não, mas vai influenciar. Né? Porque esse debate ideológico ele pautou a eleição presidencial. Na minha opinião, ele não vai pautar as eleições municipais. O que pauta, em primeiro lugar, as eleições municipais são os problemas das cidades, mas vai sim ter uma importância significativa. Eu percebo que parte significativa da população está acompanhando, inclusive, como que os agentes políticos pensam, se são pensamentos mais conservadores ou mais à esquerda. Isso, na minha opinião, vai estar presente sim. Talvez não do mesmo tamanho, né? Também não posso afirmar isso não, né? Uhum. Porque acho que hoje ninguém pode afirmar muita coisa, né? Tudo com as redes sociais. Eu imagino que não seja do mesmo tamanho do que a eleição presidencial, mas tenho quase convicção que vai ter uma importância sim. Entendi. E hoje, assim, como que o senhor se descreveria assim, nesse espectro, a questão da polarização que a gente vê hoje, né? E o espectro ideológico do senhor? Acho que não é nem questão de me descrever, né? Quem me acompanha sabe que eu sou conservador e mais à direita, né? Liberal na economia, conservador aí nos costumes, desde quando eu entrei no meu primeiro mandato de vereador. Então, acompanhando isso, quem me acompanha há mais tempo é meio que natural. Quem tem me acompanhado de forma mais recente, ou ainda não me acompanha, é isso. Eu acho que é um perfil conservador nos costumes e liberal na economia. Acho que é isso. E com certeza aí direita, centro-direita. O PSDB, enfim, a identidade do PSDB mais ou menos, a gente pode falar, né? Assim, é uma questão interessante, porque o PSDB ele tem parte da militância que é a direita, e tem uma parte também que ali pisa um pouquinho na esquerda, ali, né? Centro-esquerda e tal. Eu acho e creio, inclusive, que o partido deveria deixar isso de forma mais clara, até porque o partido sempre foi liberal na economia. Né? O partido sempre viu o desenvolvimento econômico como uma das premissas para se alcançar o desenvolvimento social. Né? Não existe país que possa dar qualidade de vida melhor aos mais pobres se é um país que não gere riquezas. Então o PSDB sempre defendeu essas pautas, né? Mas em algum momento um ou outro também acaba ficando com o pé ali na esquerda. Sou totalmente contra, porque o meu perfil é mais à direita e eu defendo isso de forma veemente dentro do partido. Entendi. Para a gente finalizar, assim, quais são os políticos que o senhor vê assim como uma inspiração de hoje ou do passado?
quais são as inspirações do senhor assim, na política? Eu acho que a gente tem algumas, né? Assim, aqui na política recente do Espírito Santo, eu acredito que o ex-governador Paulo Artung deixou uma marca, né? Hoje virou a página, tá tocando aí pautas a nível nacional, virou a página que eu falo de disputar eleições, né? Acredito eu que não disputará mais, mas continua aí no debate nacional, discutindo pautas como educação, própria parte econômica, por ele ser economista, economia dos estados. Então, assim, na minha opinião, deixou uma marca importante aqui no Espírito Santo. E na política nacional, eu acho que, assim, eu gosto muito do legado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Terminou um mandato muito bem, o Plano Real deu um novo norte para o país. Talvez no segundo mandato não tenha terminado tão bem, inclusive não conseguiu fazer o sucessor, mas eu acho que foi ali que o país deu uma virada. Acho não, creio nisso. O país deu uma virada para o crescimento que veio posterior, e infelizmente depois aí o PT acabou quebrando o Brasil, e agora o presidente Bolsonaro, que eu torço muito, né? Torço muito para dar certo. Votei no presidente Bolsonaro no segundo turno, né? Ideologicamente tem várias pautas que eu penso da mesma forma que ele. Torço, mas fico aqui, acho que esses dois. A nível nacional, acho que o ex-presidente Fernando Henrique, e a nível estadual, o ex-governador Paulo Artung. E a nível de Serra também, para fechar, tem alguma inspiração assim que vem da Serra? A Serra, sim, ela teve alguns políticos que deixaram uma história. Talvez a ex-deputada Judite Leão Castelo Ribeiro, né? Deixou uma história lá, mulher, e acho eu que pela sua história, a briga pelos direitos das mulheres, o que ela tinha ali de sintonia com a cidade, as pautas que tocava nessa defesa do direito das mulheres em um momento difícil no Brasil. Então, acho que essa homenagem a ela. Tá, joia, Vandinho. A gente agradece aqui a entrevista que o senhor concedeu a gente. A gente vai continuar acompanhando o trabalho do senhor também na Assembleia, dos outros deputados. A gente também vai continuar fazendo entrevistas com políticos que estão agora participando, né, devem participar do processo eleitoral em 2020. Enfim, foi uma oportunidade muito boa para a gente trazer também o senhor, falar, né, sobre o momento da política e a visão do senhor. Para mim foi um prazer, gostaria de agradecer a oportunidade aqui, ao Movimento Online. Estou sempre à disposição, porque a gente precisa realmente estar à disposição da imprensa para debater com a sociedade, e gostaria de parabenizar aí a você, Vinícius, e a equipe aí do Movimento Online pelo belo trabalho. É isso, a internet está aí, e acho que esse é o melhor mecanismo da gente se comunicar com a população. Tá, ok, muito obrigado. Então, internauta, bom, por enquanto é só. Como eu disse, a gente vai ter mais entrevistas para vocês acompanharem, para vocês ficarem cientes, né, de como que está essa movimentação agora. Ainda, né, existem muitas coisas, muita água vai passar ainda por baixo da ponte, né, mas, enfim, a gente já traz para vocês essa cobertura que tem sido diferenciada nessa área. Bom, por enquanto é só, e até a próxima.